na área de produto. Eu já tinha liderado pessoas em outras áreas ao longo da minha carreira, mas a Bia foi a primeira pessoa, o primeiro projeto e, pô, uma pessoa que cresceu e se desenvolveu muito, então acho que nada mais justo que a gente aproveitar essa oportunidade de hoje, esse tempo de hoje, para falar sobre esse trabalho de gestão de produtos, acho que seja na perspectiva de quem está ali dentro de uma squad, fazendo um trabalho, gerenciando um conjunto de funcionalidades ou mesmo produto, mas da perspectiva de uma pessoa que acompanha na posição ali de líder, né, de gestor. E também acho que uma coisa que é super importante, que eu gosto muito de trabalhar, é de trazer mais transparência ou traçar uma melhor referência de como a liderança influencia positivamente, ou em muitos casos, o melhor a se fazer é não atrapalhar o trabalho de um product manager. Mas, vamos lá. Aí acho que a gente pode começar, Zaira, se puder passar para a gente no alinhamento das expectativas, e aí a gente faz uma intro aqui do que esperar do papo. Tá ali um pouquinho mais abaixo. Boa, perfeito, perfeito. Aí acho que para iniciar, né, esse papo, é importante a gente fazer esse alinhamento do que esperar e o mais importante do que não esperar. A ideia aqui desse papo é que a gente traga, acho que não só um referencial aqui teórico, referências mesmo em termos de profissionais no mundo de produto que a gente gosta, mas que a gente também consiga mesclar isso com as nossas experiências, principalmente as experiências que a Bia teve a oportunidade de conduzir e que eu tive a oportunidade também de ajudar, de apoiar o trabalho dela, e que a gente consiga trazer, né, essa mescla de fundamentação com case, nossa experiência pessoal, mas que também no final do papo a gente disponibilize material para a comunidade, para quem consumir aqui o nosso papo de hoje, o nosso conteúdo. Então a gente preparou aqui todo o material que vai ser passado dentro daquilo que é o padrão aí do nosso dia a dia de produtos, né? Não uma apresentação de slides, mas sim um documento do Notion. Aí lá no final a gente deixou uma pastinha do Drive também com alguns recursos importantes. Mas o que não esperar? Acho que a Bia já deu um spoiler no início de que, pô, a gente vai tentar trazer o melhor da nossa fundamentação e também das nossas experiências, mas que não tem uma receita de bolo. Acho que fazer produto muda muito de acordo com o perfil do time, o negócio, o produto em si, principalmente os clientes. Mas a gente acredita, né, como o título diz, é ciência ou arte, é um pouquinho dos dois. A gente quer deixar aqui delineado da melhor forma, né? Aquilo que tem um aspecto mais científico e aquilo que é mais arte. Acho que vale a pena a gente se inspirar aqui em alguns cases, nas nossas experiências. Mas uma lição que eu gosto muito de trazer, e que é algo que eu falava bastante para a Bia e permaneço falando para os meus liderados até hoje. E acho que é um recado que eu gostaria de trazer. E aí eu até trouxe nessas equações aí dos emojis, é que, cara, eu acredito muito que quando você tem um líder que investe na sua carreira e ao mesmo tempo você mesmo investe na sua carreira, é o melhor dos mundos. Aí é todo mundo apontando para a mesma direção. Mas a gente sabe que nem sempre a gente vai ter as melhores condições em termos de liderança, de apoio e tudo mais. E é aí onde se torna imprescindível que a pessoa invista na própria carreira, seja em termos de educação, seja em termos de fato de buscar mentorias ou referências para conhecer outras experiências. Mas quando você está numa situação onde você mesmo está investindo na sua carreira, ou até mesmo que os dois não estão investindo, você não tem o apoio de um líder, de um mentor e nem de você próprio, putz, aí é o pior dos mundos. Mas em última instância, qual que é o definidor ali, o que é preponderante? É como cada pessoa conduz a sua carreira. Eu sempre deixo isso muito claro com as pessoas que eu trabalho, que no final do dia, o meu papel, minha responsabilidade como gestor não é só como eu vou contribuir para aquela pessoa enquanto a gente está juntos naquela empresa, mas também como eu vou contribuir para que aquela pessoa consiga continuar o trabalho dela. No caso aqui, por exemplo, da Bia, que a gente não trabalha mais junto, ou até mesmo como a pessoa vai continuar
sendo uma melhor profissional, como eu consegui ajudar ali o mínimo possível essa pessoa a ser uma melhor profissional na sequência da carreira. Então, acho que é algo muito importante para se ter, que eu gosto de pensar, mas no final do dia, acho que cada um tem a sua responsabilidade e sempre torço para que cada um consiga investir e desenvolver a própria carreira da melhor forma. Mas aí, Bia, você quer ficar a próxima sessão? Nada a ver, calma. Boa, perfeito. Aí o que eu queria trazer de contexto para vocês, a gente vai trazer aqui um framework que a gente vai comentar, que é um framework proposto ou trabalhado pelo Ravi Mehta, que é esse carinha que está no Notion, e basicamente ele é talvez uma das minhas principais referências em produto. É uma pessoa que eu olhei muito quando eu migrei para o produto, também quando eu assumi minha primeira posição de liderança na área de gestão de produto. E ele foi CPO do Tinder, foi um dos primeiros PMs do Xbox, tem uma carreira bem bacana, tive a oportunidade de fazer um programa de mentoria numa das escolas que ele fundou também. E ele traz esse framework aqui, que está um pouco abaixo, se puder abaixar um pouquinho, Zara, por favor, que ele basicamente define quais são, digamos assim, as áreas de competência de um gerente de produto, que aí é que é essa parte interna do círculo, e aí ele define isso em 4 áreas de competência, né? Habilidade de execução de produto, compreensão do cliente e do usuário, estratégia de produto e liderar por influência. E aí cada uma dessas áreas de competência, elas são quebradas ali em áreas menores, mas que apontam todos para essa mesma direção, né? E acho que é algo que eu acredito muito em relação ao papel do gerente de produto, que é a capacidade não só de entregar funcionalidade, de entregar um produto, mas principalmente de ter uma compreensão do negócio e que você consiga traçar uma relação clara entre o seu trabalho, seu produto, as funcionalidades que você trabalha e o resultado que você contribui para a empresa. Pode passar, Zé, por favor. E aí eu deixei aqui algumas referências. Primeiro, uma versão traduzida do artigo do Ravi Mehta, que entra aqui no que é um gerente de produto excepcional, e aí eu mesmo fiz essa tradução, então foi uma das maneiras que eu encontrei no meu início de carreira de aprender mais. E aí eu trago essa explicação do que é cada habilidade, cada área de competência, e também tem aqui o artigo original, para quem tem um pouco mais de facilidade com o inglês, quiser consumir também. E a nossa ideia aqui do papo é trazer, primeiro, um pouquinho de fundamentação teórica, bem macro, assim, e que a Bia consiga trazer para a gente, aí eu vou complementando, de situações reais ali que a gente viveu no dia a dia, né? E aí, acho que a primeira área de competência que a gente vai explorar é o que o Heavy Meta define como compreensão do cliente e do usuário. E eu vejo muito que essa área de competência, acho que em poucas palavras, ela define a maneira com que a pessoa de produto consegue ser o representante ou embaixador do usuário, do cliente, dentro da squad, para as pessoas de tecnologia, para os pares, designer, product marketing, etc. Mas principalmente para o contexto da empresa como um todo, né? As áreas de negócio interagem enquanto stakeholders e também, pô, alta liderança, diretoria e tudo mais. E aí, é claro, dentro dessa área de competência, a gente tem algumas habilidades. A primeira delas, trabalhar com dados. E aí, uma boa maneira de resumir aqui é o famoso opinião por opinião, é melhor a minha do que a sua. Então, a gente sabe que, pô, é super importante como profissional de produto conseguir trabalhar com dados. E aí, acho que trabalhar tem sempre contextos e contextos de empresa. Às vezes, trabalhar com dados para você é trabalhar com a média, com alguma coisa mais simples, enquanto em outros momentos é você trabalhar com técnicas estatísticas mais avançadas, fazer uma regressão, etc. e tal. Mas acho que ao longo da minha carreira, e acredito que a Bia concorda, a gente sempre encontra mais cenários onde a diferença é você não ter nenhum dado, nenhum contexto mais quantitativo, você conseguir criar esse contexto para tomar melhores decisões.
E aí você vai estar no mais simples do simples possível, somar, subtrair, multiplicar e dividir, mas que com certeza faz muita diferença na hora da tomada de decisão. Segunda habilidade, habilidade de voz do cliente. E aí eu vejo que isso é muito relacionado à maneira de você conseguir incorporar os feedbacks dos clientes, dos usuários no seu dia a dia. E aí eu acho que tem algumas situações emblemáticas assim da pessoa de produto, como por exemplo, você quer fazer aquela pesquisa, falar com um monte de usuários e tal, fazer um discovery super bacana, e aí depois você fica frustrado porque você manda e-mail para dezenas, algumas vezes centenas de usuários, ninguém responde, ou então você tem um retorno baixíssimo, e aí você começa a aprender ao longo do tempo que aquilo que você esperava nem sempre acontece, mas você consegue chegar nos resultados por outros caminhos. Como, por exemplo, se aproximando mais de um time de atendimento, de um time de CS, um time de vendas, e entendendo através deles ali o que é que o usuário, o que é que o cliente está falando, o que é que o cliente potencial, o lead está falando, e como você pode incorporar isso no teu dia a dia, no trabalho que está sendo executado, no trabalho que está sendo planejado no roadmap e tudo mais. E o terceiro item aqui é o que a gente trouxe como colaboração com o design da experiência do usuário. E aí, acho que a maior fortaleza de um product manager em relação a design da experiência do usuário, e é uma coisa que eu acredito muito forte, não é o quanto ele conhece de UI, não é o quanto ele conhece de UX, não é o quão bom ele é no Figma, mas sim o quão bem essa pessoa consegue trabalhar com design e o quão bom essa pessoa designer que trabalha com a gente. Eu sou bem distante do design, tipo, nunca fez parte do meu background e tudo mais, mas hoje eu considero que eu sei alguma coisa porque eu trabalhei com grandes profissionais. Então é isso também que eu me identifiquei muito assim no que o Heavy Meta fala, pelo fato da tua capacidade de ser um bom product manager no aspecto de design da experiência, é a sua capacidade de colaborar com o seu product designer. E na maior parte das vezes, a sua capacidade de colaborar de maneira construtiva com esse papel está muito relacionada à sua capacidade de ser um usuário crítico, um usuário chato. E isso faz muita diferença ali em conseguir, acho que não só ter entregas melhores, ter colaborações melhores, mas para que você consiga se colocar mais próximo ali do que o teu usuário vai precisar e o que é um bom produto em termos de experiência. Mas a gente escolheu aqui essa área de competências, três habilidades, porque a gente viveu aqui uma situação, um case e tudo mais que a gente vai trazer para vocês, que foi muito emblemático, muito significativo para a gente. Eu estava comentando para a Bia que quando eu participo de processos seletivos e tudo mais, esse é o meu principal case que eu conto, uma perspectiva de liderança, e a gente escolheu trazer aqui um pouco dessa história para vocês também. Bia, aí a bola é contigo e eu vou te complementando. Falei que eu vim aqui só contar a história, gente, porque assim, essa aqui a gente viveu no talo, assim, no limite ali do. Mas lembra muito também, o Paulo fala que é um case que ele conta, eu conto para todo mundo que entra na conta simples, outras pessoas estão migrando de carreira, porque assim, foi literalmente meus primeiros meses de conta simples, vestindo a camisa ali de gerente de produto. E só para dar um pouco de contexto, né? Uns 2 meses depois que eu entrei na conta simples, a gente recebeu um e-mail do CEO da conta simples. Ele mandava toda segunda-feira, né? Com como estavam os números, enfim, e estava lá. Taxa de conversão de onboarding 33%, caindo há sei lá quantas semanas. E assim, obviamente, eu tinha acabado de entrar, meu Slack chovendo de informação. Eu falei, Paulo, o que está acontecendo? Não sei nem por onde começar a olhar. E, e era muito engraçado, né? Porque, na verdade, na época não era engraçado, na época era traumatizante, mas a gente agora conta isso como um case. Esse era um indicador que a gente, enfim, que todo mundo, que o mercado em si acompanha como um todo, e ele já estava caindo há um tempo.
a squad que cuidava ali do contexto do onboarding alguns meses, né? Acho que 6 meses antes ali de eu entrar na Conta Simples, tinha sido migrada para um outro produto. Então, não tinha tido muitas mudanças ali no próprio produto para causar ali uma queda enorme ali na taxa de conversão, né? Não é que a gente estava subindo coisa para produção toda semana para afetar ali um fluxo, o fluxo estava relativamente estável. E a gente tinha um desafio ali de como que a gente podia recuperar, né, o patamar ali de conversão. E eu lembro quando eu conversei com o Paulo, assim, sobre toda essa situação da primeira vez, várias pessoas de diversas áreas tinham várias hipóteses do que podia estar acontecendo, né? E ninguém tinha feito ali aquele trabalho básico de olhar para os dados, construir aquela visualização básica ali do porquê, do que poderia estar ocasionando aquele problema. E aí, só falando um pouco mais de contexto, né? O fluxo de onboarding ele é composto por várias etapas. E uma das etapas ali é uma integração com o fornecedor, que, enfim, podia ter caído performance, enfim. E uma das coisas, o segundo desafio que a gente tinha, né, além da gente não ter feito ali ainda o trabalho básico de olhar para os dados, é que o time era composto por mim, era praticamente um equipe, né? Eu, o Paulo como meu líder e um designer de produto. Ou seja, não tinha uma pessoa de engenharia para conseguir ajudar a gente nesse processo. E aí, o que de fato a gente fez, né? A gente começou a coletar os dados de quebra, né? Entender onde que a gente estava perdendo mais usuários do nosso fluxo ali para resultar nessa queda dessa taxa de conversão, onde que a gente estava perdendo maior volume de usuários. E começamos, dentro dessa questão mais quantitativa, né? Tendo uma visão um pouco mais dos números de onde a gente estava perdendo mais usuários, a gente puxou um processo de pesquisa qualitativa para entender o porquê que esses usuários estavam abandonando o fluxo e não chegando ali até o final do fluxo e seguindo com aquele cenário. O que a gente acabou descobrindo, né? Que as hipóteses que estavam permeando ali por toda a empresa não tinham nada a ver com o que de fato estava acontecendo. Eu lembro que até numa reunião que a gente fez com a liderança, falaram assim, vocês têm certeza que esse é o problema? Eu falei, gente, é isso que os dados estão dizendo e os clientes também, assim, não sei mais por onde percorrer, assim. E isso nos deu uma certeza ali, né, até de qual seria o próximo passo que a gente poderia dar. Foi muito interessante que essa pesquisa posterior, né, na verdade, anterior, de ter feito o levantamento quant, o levantamento quali, direcionou a gente para 2, 3 soluções ali que foram implementadas nas semanas subsequentes ao levantamento dos dados, que fizeram o patamar ali da conversão começar a subir novamente, voltar para a referência que ela tinha antes de tudo que tinha acontecido. Né? Então, o que isso mostrou, né, muito, e aí falando um pouquinho como PM e principal aprendizado ali desde então, o conhecimento desses dados, né, e principalmente a propriedade sobre como esse fluxo funcionava e os dados quant e quali que a gente vai coletando ao longo do tempo nos permitem até trazer soluções mais assertivas, soluções que sejam mais direcionadas e que a gente enxergue o impacto ali em um curto espaço de tempo, né? Então, dizem hoje, né? A Bia e todas as planilhas dela, né? Porque eu faço acompanhamento em algumas plataformas, mas gosto ainda muito de olhar as minhas planilhas e fazer meus acompanhamentos. Acho que isso só traz ali a propriedade para a gente entender melhor qual que é o nosso próximo passo e qual é a ação ali que hoje está doendo mais para a gente conseguir direcionar a próxima ação. Então, acho que, em geral, esse case ele é bem emblemático pelo simples fato de muitas pessoas tinham muitas opiniões sobre o que estava rolando, né? E a gente precisou fazer o trabalho, a gente precisa, na verdade, de forma recorrente. Sempre vão ter pessoas com muitas opiniões sobre o que está acontecendo, mas está dentro do nosso papel, principalmente, olhar ali para o trabalho que ninguém está fazendo, que é olhar ali em detalhe o quanto isso está, quem são essas pessoas, o que está doendo mais para conseguir direcionar uma solução que seja mais assertiva. Eu acho que é isso. E aí, Paulo, assim, não tem nem como falar qual foi seu papel em tudo isso, além de me acalmar muitas vezes quando eu recebia 3.000 mensagens no Slack, mas conta aí. Acho que tem alguns pontos aqui para complementar e até traçando um paralelo com as habilidades, né? Eu acho que nesse cenário específico, na época, você fez um ótimo trabalho em questão de dados, de fato,
E aí eu vejo que foi, acho que algo muito importante para você e para o restante do time, que você conhecesse o teu produto através dos dados que o teu produto gera. E aí eu lembro que a gente fez um trabalho muito importante de mapeamento de telas, etc., cenários, para onde ia, onde tinha bifurcação do fluxo, etc. e tal, mas que também a gente conseguisse ter, além dessa avaliação da experiência, como ela está, como que a gente poderia interpretar o produto através dos dados. E aí eu acho que isso foi importante também porque você estava no seu início da trajetória da empresa, você não tinha tanto contexto sobre o produto em si, mas principalmente aí onde eu tentei te ajudar mais foi na parte de gestão de stakeholders. Porque, de fato, era um dos principais KPIs ali da empresa e existia uma ansiedade muito grande das pessoas em relação a melhorar aquela situação. E aí, como você falou, todo mundo tinha ali uma solução para dar. Tipo, para onde você olhava, para onde você mandava uma mensagem no Slack, era alguém dando uma ideia. E nesse cenário, eu acho que é muito importante, e foi o que eu tentei fazer com a Bia, é de blindar ela, de certa forma. Porque eu sabia que, pô, o trabalho baseado em dados ali iria nos dar boas pistas sobre o entendimento do problema e, a partir disso, que a gente conseguisse traçar soluções. Mas, para que a Bia conseguisse fazer um trabalho mais tranquilo em relação a isso, eu ia precisar segurar ali a ansiedade da galera. E aí, isso é uma coisa que às vezes a gente precisa exercer até um pouco mais de empatia. As pessoas dão ideias de solução porque elas estão preocupadas, na imensa maioria dos casos. E nem sempre ideia de solução ou a ideia em si, a solução em si, é a melhor. Mas eu acho que tem uma importância do papel do Product Manager e também do líder de produto de conseguir reconhecer isso e saber lidar com esse contexto para que você consiga, como o Joca, né, gosta de falar, fazer a gestão da ansiedade das pessoas. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz, por exemplo, foi eu mandar um e-mail ali para os nossos principais stakeholders, lideranças da empresa, falando, olha, o cenário é esse, o número hoje é esse, as ações que a gente mapeou para fazer essa semana são essas, a próxima atualização que eu vou dar vai ser nesse dia, nesse canal, e a gente vai trabalhar. E aí, nesse meio tempo, a Bia fez o trabalho dela aqui, muito bem feito, e acho que foi muito importante também porque você conseguiu trabalhar os dados, talvez por estar entrando no contexto, sem muitos vieses, de fato. Era quase que você dependia dos dados para entender como está, porque você não tinha muitas outras alternativas para onde escorar. Eu acho que isso acabou transformando essa habilidade de dados numa grande fortaleza para você. E aí eu também vejo que tem uma preponderância aqui importante da voz do cliente ali. E aí a voz do cliente, por quê? Acho que esse trabalho de dados que a gente teve nesse case para melhorar a nossa conversão, ele foi muito bom em termos de definição do problema, mas ele ainda não conseguiu nos dar uma boa interpretação do problema, ou aspecto qualitativo. E a gente só conseguiu complementar isso quando a gente sentou ali com o time de atendimento e tudo mais, e que eles nos ajudaram a conversar com os usuários que a gente perdia lá na determinada etapa, que a gente tinha maior perda de conversão, e que a gente conseguiu complementar. Acho que não só saber onde está o problema, mas por que a gente tinha aquele problema. E aí, a partir disso, como você disse, a gente traçou ali algumas soluções e a gente conseguiu bater o nosso OKR lá que ninguém acreditava que a gente ia bater. E também um ponto que é importante na perspectiva de gestão, né? Na posição de liderança. A gente poderia aceitar ali algumas das ideias de solução que a gente tinha, principalmente das pessoas hierarquicamente mais acima ali da gente. Pelo contrário, seria um caminho fácil de se tomar. Mas isso envolveria um custo para a gente. E aí um custo em termos de custo de oportunidade do tempo, de fato, que a gente passaria implementando uma solução que a gente não teria certeza de resolver de fato o problema, mas também o custo financeiro, de fato, que como a Bia comentou, era um cenário inicial ali da Squad, a gente estava montando, contratando pessoas,
provavelmente ia precisar deslocar pessoas de engenharia para trabalhar ali nas ideias que a gente poderia ou não poderia aceitar, e aí isso teria um efeito em cadeia em relação às outras squads que essas pessoas estariam trabalhando e tudo mais. Então, uma coisa que eu tentei ponderar bastante é como eu conseguiria ser o mais assertivo possível. Acho que resolver o problema que eu tinha, sem criar outros problemas movimentando pessoas e tudo mais. E no final do dia, colocar o resultado do negócio na frente. Né? Eu tenho um KP aqui que eu preciso melhorar, mas eu não posso prejudicar outros para tentar melhorar o meu. Boa. Beleza. Tem algum ponto a complementar, Bill? Podemos passar para a próxima. Não, só me veio um filme pela minha cabeça, assim, eu lembro que quando a gente falou, putz, beleza, temos a solução, né? Foi desenhada ali, o Paulo foi negociar ali entre as squads um engenheiro para nos ajudar. Assim, ele conseguiu negociar uma pessoa, né? Ajudar ali, realocar uma pessoa para que a gente conseguisse fazer ali o mínimo necessário e às vezes a gente, assim, se a gente fosse na linha de outras soluções, né, que estavam aparecendo, acho que a gente não conseguiria ter colocado em produção, assim, em uma 2 semanas com uma pessoa, né? Então, realmente, assim, lembrar disso, vem um filme pela minha cabeça sobre o que aconteceu e o quanto talvez não ter feito aquela lição de casa básica poderia ter criado ali um cenário muito diferente do que a gente viu no realmente acontecer. Boa, perfeito. Aí, a segunda área de competência que a gente queria comentar também, e aí, diferente da área de competência anterior, essa aqui está mais voltada para execução e até acho que é menos um case que a gente traz, acho que é mais uma reflexão aqui conjunta sobre o papel do PM, né? Mas olhando para essa capacidade de execução de maneira mais ampla, aqui é o product delivery, como a gente costuma ouvir por aí, mas eu gosto dessa quebra aqui de habilidades que o Heavy Meta faz, em três especificamente. Acho que a primeira delas, especificação de funcionalidades. Acho que é super comum a gente ouvir para um PM, pô, capacidade de fazer uma boa documentação, necessidade, às vezes, de fazer uma boa documentação e tudo mais. Mas eu vejo que a documentação em si, ela é um meio, ela não é o fim. E o fim que eu acredito muito dentro dessa habilidade é você conseguir dar o contexto adequado para as pessoas que estão trabalhando junto com você. Então, aqui nesse caso até anterior que a gente comentou, pô, um dev foi o suficiente para resolver o problema. E aí eu acredito que um dev foi o suficiente para resolver o problema também porque aquela pessoa tinha um contexto perfeitamente adequado para executar aquilo que a gente já tinha maior nível de confiança que traria o resultado. E aí eu vejo que aqui é muito nessa pegada, como que a maneira como a gente escreve, documenta, etc., fornece o contexto para os nossos pares fazerem um melhor trabalho, né? Principalmente no papel de PM, que é muito de condutor e de facilitador do trabalho das pessoas. Às vezes a gente para pouco para pensar sobre isso, né? Que um dev normalmente, pô, é uma pessoa que aprendeu sozinho ali a codar, ou então é uma pessoa que fez algum curso voltado para tecnologia, enquanto o designer também é uma pessoa que normalmente já vem do background de algum tipo de design, design gráfico, alguma coisa assim, mas o PM não. O PM é uma pessoa que você vai conversando, cada um tem seu contexto, cada um tem seu background, alguns fizeram faculdade, outros não, áreas completamente diferentes. E eu vejo que é um perfil mais generalista, de fato, tem essa oportunidade, mas também tem essa responsabilidade de ser um bom facilitador, um bom condutor, não só do próprio trabalho, mas de contribuir para o trabalho das pessoas que estão ali junto. Então, muito trabalho de equipe. E aí, depois disso, tem aqui a questão da entrega, de fato, do produto. Né? E aí, isso tem muito a ver com a questão de dar o contexto adequado para as pessoas, mas também de se criar um ambiente ou de se definir os trilhos, digamos assim, para que as pessoas operem ou trabalhem de maneira organizada. E aí, é claro, isso não é uma responsabilidade exclusiva do PM, mas eu vejo que o PM ele tem boas condições para conseguir puxar isso dos pares, do tech lead, do product manager, se você tiver uma estrutura ali de trio de produto conduzindo a squad,
E aí uma das coisas que eu falo às vezes para a Bia é que o PM, de certa forma, ele é um especialista em gestão, digamos assim. E aí tem um lado bom de ser um especialista em gestão, que o que era boa prática de gestão 60 anos atrás continua sendo boa prática de gestão hoje. Então é muito de você conseguir entender qual é a boa prática, o que já foi feito e o que dá certo há décadas, e como você consegue trazer esses elementos para o teu dia a dia. E aí, por último, a garantia de qualidade, acho que é muito como você consegue trabalhar ali com o teu produto, o teu contexto, e entregar no final do dia alguma coisa, acho que não só que entrega valor, mas que entrega valor de maneira consistente. E aí, isso, alguns momentos, algumas estruturas de time, acaba sendo uma responsabilidade primária, compartilhada com a pessoa de QA, mas também acho que a maior parte da minha carreira eu sempre trabalhei sem uma pessoa de QA dedicada na squad. Então, era algo que era muito compartilhado com o PM, com o PD, e eu sempre vi isso dar super certo, assim como eu vi outros cenários onde QA dava certo, mas eu entendo que, de qualquer maneira, é uma habilidade do PM, que ele consiga, pô, entender de fato e garantir que o produto dele tá funcionando da melhor maneira, sem bugs que não gostamos, ou corrigindo-os sempre que possível, o mais rápido possível, para que a gente tenha a melhor experiência para o nosso usuário. Mas aí eu queria trazer o espaço para a Bia fazer as reflexões, e aí eu vou complementando. E aí é importante essa reflexão porque a gente trabalhou junto e tudo mais, mas a gente tem backgrounds assim diferentes que eu considero. Tipo, eu vim de um lado mais finanças barra tecnologia, transitei, comecei faculdade de economia, abandonei faculdade de economia, comecei faculdade de tecnologia e estou na luta para terminar. E a Bia vem do background bem diferente e, pô, fez um ótimo trabalho, faz um ótimo trabalho. Mas já estou devagando, Bia, vai lá. Bom, acho que, só falando, né, o Paulo falou do background, assim, eu fiz administração na faculdade também, até falo toda vez que me perguntam, você ia trabalhar com tecnologia? Eu não imaginei que ia trabalhar com tecnologia, assim, não estava ali escrito nos trilhos, mas aí eu comecei a trabalhar numa startup de educação, fui gerente de projeto lá, me deram uma bomba ali que parecia fazer gestão de um produto lá, comecei, curti, e aí quando eu vim para a Conta Simples, assumi de fato o papel de PM, e uma coisa que eu lendo e vendo e conversando com algumas pessoas, uma referência que eu tinha totalmente coisa da minha cabeça, tá? Mas acho que vale compartilhar que o PM era uma pessoa técnica, né? Precisava entender. Nível eu comecei a fazer aula de programação nos meus primeiros 6 meses de Conta Simples, e assim, foi ótimo, eu adorava, assim, eu gostava mesmo, porque é, era assim, eu me interessava bastante, mas com o tempo eu fui percebendo que o conhecimento que eu tinha até aquele momento estava suficiente para eu conseguir interagir, né? Porque tinham outras, eu poderia contar com outras pessoas, né? Sendo tech lead para aprofundar em outras coisas que eu não ia naquele momento, na verdade, eu não ia para minha carreira e não queria aprofundar porque não estava dentro do meu escopo, né? E, e eu entendi que aquilo, né, que continuar me aprofundando assim, não era uma coisa que eu queria e que não seria ali aquele divisor de águas para eu conseguir desempenhar meu trabalho melhor. Assim. E uma das coisas que eu falava muito para o Paulo, né, durante os primeiros meses ali, né, de Conta Simples, eu sempre tive ali o apoio do PD, trabalhei muito forte com ele, entendia que ele tem competência, ele tinha um papel ali muito mais, ele assumia muito bem o papel de PD e faltava ainda aquela lacuna técnica que depois que o Tech Lead entrou eu entendi, assim, a importância daquilo, né? E aí isso fez eu ressignificar totalmente o papel do PM dentro da squad como um todo, né? Hoje eu enxergo muito que a gente é responsável por trazer o problema, né? Por trazer o problema e coletar o impacto lá na frente. Se sair ali uma solução que seja A mais B, lógico, a gente pode olhar com a nossa visão de usuário, colaborar, igual o Paulo comentou, e isso a gente faz bastante, principalmente nas trocas que eu tenho com os PDs que trabalham comigo,
Mas assim, fica mais na mão ali, fica no papel de engenharia que usa a viabilidade técnica, que avalia a viabilidade técnica, e a pessoa de design que avalia a experiência, né, e preza pela experiência, mais definirem a solução, assim, porque senão fica de novo tudo no mundo dos achismos, né? Se o que eles propuseram ali, chegaram numa entrega legal, gerar o resultado, assim, para mim como PM, tá tudo bem, assim, sabe? Gerou o resultado, estamos, é isso que queremos caminhar para, assim. Então, é, tira um pouco das nossas costas, né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante que os PMs que estiverem por aí concordarem, de que essa é uma responsabilidade compartilhada, assim. Talvez cada um vai ter ali o seu input, né? Mas eu não gosto de encarar assim o PM como uma pessoa que vai desenhar a solução, desculpa. Eu não tenho habilidade nenhuma de definir a solução. Assim. Posso trazer o problema, posso trazer os dados, posso medir depois que estiver em produção, ajudar no acompanhamento, mas o que vai sair ali tem nas estruturas que eu trabalhei, né? É, sempre funcionou muito bem de ter um tech lead e um PD trabalhando ali juntos para conseguir levar a melhor experiência com algo viável tecnicamente para a produção, para que a gente consiga testar, ver o resultado e iterar se for necessário. Então, eu entendo que tem muitos cenários onde às vezes a gente não tem essa tríade formada, né, ideal, mas dentro dos contextos que eu transitei, assim, não ocupar duas funções, né, dois cenários ali do responder tecnicamente pelo produto e também pelo problema e objetivo, foram coisas que me ajudaram bastante. E aconteceu uma coisa recentemente na minha. Enfim, estava trabalhando, o tech lead trabalha comigo, estava de férias, e aí duas pessoas de engenharia me chamaram num papo no Discord, 4 horas da tarde, assim, a gente estava com um bug em produção, enfim, eles falaram, Bia, a gente pensou nessa solução ali, o que, que você acha? E aí, tipo, para mim deu tela azul, assim, tipo, eu fiquei em choque. Falei, o que, que eu acho do quê, assim? Qual que eu, o que, que é a resposta que vocês esperam? Eles, não, o que, que você acha da solução? Aí a primeira pergunta foi eu, resolve o problema? Foi a primeira coisa, porque eu não conseguia, e assim, não tenho nem capacidade técnica para avaliar se aquilo, se o que eles tinham implementado no código era. Eu falei, está resolvendo o problema? A gente testou em homologação? Vamos validar com o nosso PD, tudo certinho? Se é isso, bora para produção, bora para homologação, produção, para a gente resolver esse problema. Então, eu acho que tem esse ponto que às vezes até o time de engenharia se apoia em respostas que o PM às vezes não consegue dar. E tá tudo bem, assim. E acho que essa importância de, às vezes, seu background não ser técnico te coloca ali nessa posição de passar para essas outras pessoas que são seus pares, né, os meus pares, a, a tomar as decisões, porque eles são as melhores pessoas para tomarem essas decisões. Então, a decisão técnica, a decisão que prioriza ali a experiência do usuário. Então, Paulo me deu vários chega para lá ali nesse cenário que eu acho que foram super, super bons de passa para o TL, deixa o TL fazer, deixa, e isso ajuda muito no entendimento dos papéis dentro do time, sabe? Com o que cada um consegue contribuir. Acho que é isso. Aí queria complementar, e aí até acho que estamos aproximando do fim. A gente separou essas duas áreas de competência, até porque os nossos dashboards de engajamento aqui mostraram que algo próximo de 50 minutos é o ideal. Então, eu queria comentar desse ponto. Aí, Zara, se você puder subir um pouquinho, é do mesmo ponto que a Bia estava, o papel ali do PM, que putz, é algo que eu sempre tento trazer também para as pessoas que estão comigo e a maneira como eu penso, de maneira geral. E aí talvez a palavra mais importante que menos aparece em toda essa área de competência de execução, de delivery, é a comunicação. E aí eu acho que a gente vai conseguir trabalhar bem no aspecto de execução a partir do momento que as pessoas certas têm um contexto adequado e que você, enquanto PM, cria as oportunidades para que essas pessoas cheguem na solução e você vá direcionando ali e tudo mais. E até recentemente estava conversando com alguns tech leads que trabalham comigo hoje. Então, cara, se não fosse o trabalho de vocês,
estaria, pô, esquece, estaria morto. Então é super importante esse trabalho em equipe que o PM pode promover. E eu sei que em alguns contextos é até um estereótipo, de certa forma, o papel do PM ser o cara mais estrela, o cara que faz tudo, o cara que aparece mais, o cara que sempre apresenta. E no final do dia, acho que tem a personalidade de cada um, mas tem o que é necessário para fazer um bom trabalho. E um bom trabalho tem nada a ver com aparecer mais ou aparecer menos. Pelo contrário, acho que tem muito mais a ver com a maneira como você interage com os seus pares e como você consegue contribuir para o bom trabalho deles, sabe? Então, acho que é uma das coisas que são muito boas, assim, de se trabalhar com gestão de produto, que no final do dia não é só o produto em si, não é só o aspecto técnico ao usuário, mas também treinar para quem gosta muito essa habilidade de lidar com pessoas. E acho que é muito transformador quando você consegue ver ali as pessoas conversando e chegando nas soluções sem você precisar praticamente nem falar. Tipo, o teu maior trampo foi marcar a reunião e colocar as pessoas ali e a parada sai. E eu sei que tem muito trabalho duro por trás de uma situação como essa, mas acho que é algo que todo PM deveria mirar. Mas é isso que a gente tinha preparado para a apresentação de hoje. Queria, acho que, de novo agradecer ao Ari pela oportunidade, a Bia por ter topado. Ali no final do nosso Notion também eu vou conversar aqui com a Zaira, com o time da Wari, para a gente publicar esse Notion, que fique disponível para a galera. Mas tem alguns recursos interessantes ali, todo o conteúdo aqui. A gente deixou uma pasta do Drive também com alguns materiais que acho que podem ajudar uma pessoa de produto em termos de visão de carreira, trilha de carreira, rotinas ali de gestão com o gestor, com o líder, com o PDI e tudo mais. E que a gente gostaria de deixar, acho que além desse conteúdo do vídeo, mas também esse conteúdo do Notion, conteúdo ali do Drive, para que ajude a galera aí no que for necessário. Também estou disponível aí no LinkedIn da vida, etc. Quem quiser bater um papo, só mandar mensagem. Isara, acho que tá mutado. Não. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Perfeito. Então, de novo, né, em nome da Wari, a gente agradece vocês aqui pelo tempo, pela disponibilidade, né, por terem conseguido separar esse tempinho para participar, bater esse papo aqui com a gente. Até eu, que não sou da área de produtos, fiquei muito interessada pela área. Foi, assim, um bate-papo realmente enriquecedor. E é isso. A gente vai disponibilizar esse Notion aqui para quem quiser. Então, quem quiser, todas essas dicas que estão aqui vai ser compartilhado tanto com a comunidade, né, quanto se você que não é aluno também quiser, a gente consegue disponibilizar. E é isso, eu agradeço a disponibilidade de vocês de novo aqui pelo tempo. E eu acho que é isso, a gente fica com isso. Já tem elogio aqui nos comentários para vocês, falando que vocês são ótimos, então eu concordo com esse elogio. Então é basicamente isso, queria realmente agradecer. Bom, beleza, então, gente. Então, para quem ficou até aqui no final da live, o pessoal que se inscreveu no formulário para certificado vai receber por e-mail o certificado, né? Com as horas ali válidas, complementares, enfim, o pessoal que é universitário entende que a hora complementar é sempre bom e necessário, então vai receber o certificado. E qualquer coisa, a gente fica aí à disposição. O pessoal também que se inscreveu aqui também vai receber um descontão ali pelo e-mail, então fiquem atentos aí na sua caixa de e-mail. E é isso, gente, eu agradeço todo mundo, uma boa noite para todos.